Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil. E aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje a gente tem uma pergunta. Quem mandou foi a minha mãe. Ela pediu para eu não falar que foi ela, então eu não vou falar. Mas quem mandou essa pergunta pra gente foi Elisa Sica, ok? Elisa Sica pergunta pra gente o seguinte: por que Moisés foi proibido de entrar na Terra Prometida? Vamos lá, senhora Elisa. É o seguinte, a gente não deve interpretar a Bíblia de uma maneira, somente de uma maneira literal. Mesmo que as coisas tenham acontecido da forma como está escrito lá, o significado espiritual daquilo que está na Bíblia é outro. É alguma coisa que a gente aprende somente depois que a gente estuda Kabbalah um tempo. Vamos pensar aqui, em linhas gerais, que, em primeiro lugar, não é nada tão grave Moisés não entrar na Terra Prometida, porque, afinal de contas, nem todo mundo leu a história, né? Muita gente conhece a história de Moisés através do filme ou através da novela, mas é importante que todo mundo saiba que no momento em que os israelitas chegaram em Canaã, Moisés tinha 120 anos. 120 anos. Ele não ia ter muita coisa para fazer lá, não. Na verdade, a vida de Moisés, simbolicamente, né, ela está dividida em 3 etapas. A primeira etapa, que é do momento que ele nasce até os 40 anos, ele vive na corte do faraó. Depois dos 40 até 80, é o momento em que ele foge do Egito, vai viver em Midian, se casa e tem filhos. E nesse período, quando ele vai completar 80 anos, ele sobe no Monte Horebe e recebe as instruções de Deus para libertar o povo de Israel. Depois das 10 pragas do Egito, a gente pode dizer que começaria aí um terceiro período da vida de Moisés de mais 40 anos no deserto. Portanto, de uma maneira ou de outra, quando ele chega na Terra Prometida, ele já está com 120 anos de idade. Não ia ter muita coisa, se a gente fosse pensar literalmente, né, que a coisa aconteceu desse jeito, não ia ter muita coisa para ele aproveitar lá não, porque ele já estava com 120 anos de idade, já estava na hora. Ok? Agora, veja, como eu disse aqui, o importante é a gente entender o significado espiritual daquilo que está na Bíblia que a Kabbalah nos ensina. E nesse sentido, a gente poderia aqui, imaginando aqui que a maioria das pessoas não estuda Kabbalah, então a gente tem que dar uma explicação mais simplificada, mas vamos entender aqui que a missão de Moisés era ajudar o povo a se libertar da escravidão e alcançar a terra prometida. Esta era a missão. Portanto, quando ele chega às portas da terra prometida, mesmo quando a gente sabendo que a Bíblia vai dizer que ele está sendo punido porque ele bateu na pedra, anteriormente, quando o povo de Israel estava precisando de água no deserto, em vez de simplesmente falar com a pedra, como foi ordenado por Deus. Mas o fato é, espiritualmente, o significado é que quando ele chega às portas da Terra Prometida e o povo pode passar e finalmente entrar, a missão dele acabou. Esta é a representação primeira que a gente deve ter, de que Moisés não entra na Terra Prometida porque a missão dele se esgotou, a missão dele foi concluída naquele momento. A missão de Moisés era ajudar o povo a sair do Egito e a chegar espiritualmente purificado em Canaã. Dali para frente, a aventura vai continuar acontecendo, mas é um trabalho que os próprios hebreus vão ter que fazer com seu próprio esforço, com seu próprio desenvolvimento daquele ponto em diante, sem a ajuda de Moisés. É mais ou menos como se fosse assim. Pensa que Deus aqui age como se fosse os pais de uma criança que está aprendendo a andar. Né? Como é que funciona? Quando a criança começa a aprender a andar, sempre o papai ou a mamãe está dando algum tipo de apoio para a criança. Né? Sempre segura ali no sovaquinho e vai dando apoio enquanto a criança troca os primeiros passinhos. No começo, às vezes até em cima da cama, em cima do sofá. Depois a criança é colocada no chão. E quando ela começa a ter firmeza, quando ela começa a apoiar nos móveis para andar, depois que ela começa a receber essa ajuda, em que sempre tem alguém apoiando ela, em algum momento, para que ela possa andar sozinha, porque esse é o objetivo, normalmente os pais se colocam distante do outro e o que está segurando a criança vai deixando a criança andar em direção ao outro, né, apoiando a criança, e em um dado momento a criança é solta. Quando ela está a uma distância suficiente tanto do pai quanto da mãe e não tem nenhum móvel ao redor para que ela possa se apoiar, e muitas vezes a criança cai sentada no chão e fica brava.
Pode ser que ela se sinta abandonada, se sinta um pouco traída, porque ela estava sendo apoiada e agora não está. Mas esse exercício vai ser repetido muitas vezes, não para abandonar ou para punir a criança, mas para que ela possa andar com as próprias pernas. E é essa a mensagem. Moisés foi até Canaã e ele não tinha que entrar ali para dentro. Dali para dentro, a missão continua, mas tem que ser com o esforço dos próprios hebreus. Deus deu uma ajuda no momento de dificuldade. Dali em diante, o povo tem que fazer por si mesmo. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Dona Elisa. Muito obrigado. Não deixem de sempre olhar aqui nos comentários desse vídeo, porque sempre tem uma oportunidade para você estudar com a gente. E continuem mandando suas perguntas. É muito simples, é de graça e não dói. Basta colocar sua pergunta no comentário desse vídeo e a gente prossegue com o nosso programa Cabalá em 10 minutos.